Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao tema viagens, vou falar sobre 3 coisas importantes no complemento do vídeo da semana passada, onde vocês aprenderam eu dei algumas dicas para vocês entenderem se há a promessa da viagem na carta natal, né? Se tem algumas possibilidades, mas existem outras também, porque a astrologia percorreu muito tempo na história, isso vai ganhando novas roupagens e incrementos, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre as direções, né, no globo. Quais são as direções, países, né? Eu não vou citar países especificamente, mas as direções em que as viagens podem acontecer, desde que haja a promessa já presente da viagem, como a gente viu no vídeo anterior. Vou falar também se podem ser muitas viagens, poucas viagens, se elas acontecem rápido na vida ou demoram para acontecer, e se podem ser boas ou não muito boas, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Então já aproveita, se você gosta do tema viagem, se inscreve aqui no canal, se gosta de astrologia, que a abordagem pode ser um pouquinho diferente dos outros canais, principalmente no tema viagens, né, nesse tema de viagem, porque tá bem na moda a questão da astrocartografia, tá? Então se inscreva, torne-se membro do canal, tem vídeos exclusivos todas as semanas para os membros, e se quiser aprender astrologia, concurso mesmo, né? Formação eu tenho também, tá? Tem esse cupom aí de 50%, é só você pegar o link aqui em cima e aplicar esse cupom que tá passando aí para vocês. E aí você vai ganhar um desconto para estudar astrologia. Bom, vamos ao que interessa, não vou me prolongar muito mais. A gente tem no mundo moderno, né? Tá bem na moda, bem falado, a questão da astrocartografia. Porém, o Jim Lewis, que desenvolveu esse termo, né, astrocartografia, ele se baseia muito numa visão psicológica da carta, uma visão bem moderna, de como o nativo pode experimentar certas características comportamentais de acordo com a região do globo que ele vai viajar. Por exemplo, ele coloca os planetas em relação a os ângulos do mapa, o ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu, no plano de fundo do mapa mundi. Agora, eu tenho um pouco de crítica, sou um pouco crítica em relação a essa abordagem, porque ele não entra muito em detalhes sobre a qualidade do planeta na carta, como, por exemplo, a posição dele por signo, dignidades e debilidades, velocidade média, se está no movimento direto, se está no movimento retrógrado, se tem aspecto, se tem recepção mútua, ele não leva em consideração. E na astrologia tradicional, a gente utiliza isso sempre, porque na visão tradicional, os ângulos do mapa, o ascendente, o descendente, o meio do céu e fundo do céu, são os pontos bem visíveis da vida do nativo. Então, ter planetas nesses ângulos os coloca em evidência em termos de eventos na vida do nativo. E daí isso vai, por exemplo, colocar o planeta a condição do planeta toda na carta bem em evidência. Então, se eu tiver um planeta muito digno no ângulo, vai até ser bem interessante, mas se ele estiver bem debilitado no ângulo, pode ser bastante desafiador, né? Na astrologia tradicional, a gente trabalha com o delineamento dos temas e entendimento do perfil do planeta, né? Do poder do planeta em camadas. Então, são várias camadas que a gente precisa analisar. A gente analisa se o planeta está em dignidades essenciais ou em debilidades, se ele está na seita da carta, que é a mesma seita dele, que favorece, se ele está na velocidade média dele, né? Ou se ele está acima, se ele está abaixo, se ele está, qual é a direção, né? No movimento direto, no movimento retrógrado, se ele tem recepção mútua, se ele aplica ou recebe aspectos com benéficos, com maléficos, se ele está combusto, por exemplo, se ele está distante dos raios do Sol, qual é a fase do planeta, se ele está oriental, se ele está ocidental. Então, são várias camadas de análise do planeta para que a gente consiga entender. Esse planeta está fazendo tudo que ele pode, né? Tá assim nos trinques, fazendo tudo que ele pode na carta, ou ele tá bem prejudicado e os temas dele vão fluir meio torto. Então, isso é preciso levar em consideração, porque quando você evidencia o planeta, coloca ele numa das estacas, né? Como os helenistas diziam, né? A casa 1, 7, a 10 ou a 4, você evidencia aquele potencial. Então, não é só a questão psicológica do nativo, mas toda a promessa que aquele planeta representa na carta em termos de circunstância de vida também, né? Então, isso precisa levar em consideração. Por isso que eu sou um pouco crítica em relação à astrocartografia nessa maneira.
como ela é ensinada, né? Agora, gente, direções e entendimento de regiões do globo existe desde sempre na astrologia, esse não é um tema moderno, tá? Ele era aplicado na astrologia desde o período helenístico e até antes, lá na Mesopotâmia, né? Que a astrologia do período helenístico, como eu falo para vocês, tem pai e mãe, né? A astrologia da Mesopotâmia e a astrologia do Egito. Então, a gente tem direções da carta pelos quadrantes das casas, as direções indicadas pelos signos, né, pelo zodíaco. Vocês, mesmo quem estuda astrologia moderna, se estudar de forma consistente, aprende isso. Quando eu estudei astrologia moderna, eu aprendi as direções relacionadas aos signos. E muitas vezes você fala, para que eu vou utilizar isso? E fica na gaveta, né? Não usa, mas isso serve para essa questão de direção mesmo. Na astrologia mundial isso é bem utilizado, gente, tá? Nas técnicas tradicionais. Então, na Natal também, certo? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na questão. Pegando um astrólogo do período árabe, o Sal bin Bashir, ele fala assim, que se os luminares, Sol e Lua, estiverem no hemisfério leste do mapa, o hemisfério leste do mapa é o hemisfério do lado do ascendente, tá? O nativo, que já tem a promessa da viagem, de acordo com aquelas técnicas que eu fiz no vídeo anterior, vai viajar para regiões do globo que estejam a leste e a sul, tá bom? Então, só você olhar quais são os países que ficam a leste e a sul, são os países que muito provavelmente o nativo irá viajar. Se os luminares estiverem a oeste, do lado do descendente, então ele pode viajar para regiões oeste do globo e norte também. Agora, o que vai acontecer, gente? Às vezes vocês vão ter o Sol no hemisfério e a Lua no outro, né? Então, isso pode representar que tanto países de um lado, né, do lado leste, hemisfério leste, como do oeste, podem fazer parte aí dos rumos do nativo aí no tema das viagens, tá? Essa é uma das abordagens. O Sol também diz assim, que se os luminares estiverem em signos de um corpo só, os signos cardinais, tá? O Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, ou signos fixos, o Touro, o Leão, o Escorpião e Aquário, o nativo vai demorar um pouco para realizar a viagem, pegando desde o nascimento até o momento em que ele começa a viajar, pode levar um pouco de tempo. Mas que se os luminares estiverem em signos de corpo duplo, de duplo corpo, bicorpóreos, são chamados também de signos mutáveis, signos comuns, né? Que são signos de Gêmeos, de Virgem, Sagitário e Peixes, o nativo pode fazer muitas viagens ao longo da vida. Então, assim, tanto rapidamente, ele diz, né? Viajar desde cedo, como repetidas vezes, assim, pode viajar muitas vezes ao longo da vida. E essa questão dos mutáveis representarem multiplicidade, ela aparece em todos os temas da astrologia tradicional, tá? Então, a gente acho que já abordou esse tema aqui no canal quando eu falei de relacionamentos, né? Que geralmente os mutáveis, como ali na casa 7, que é a casa de relacionamento, representam mais de um relacionamento importante, mais de um casamento, por exemplo, tá? Então, o Sal vai nessa abordagem. Bom, um outro astrólogo desse período, o Al-Andar Zagar, ele diz que é importante você analisar de todos os astros da carta, de todos os planetas e luminares, qual é mais poderoso por posição, ou seja, qual tem mais dignidades essenciais. E aí você pega na carta qual é a direção por quadrantes onde esse planeta está, e ele vai representar a direção do globo em relação aos países que o nativo pode viajar, tá bom? Então a gente tem essas duas abordagens ali do período árabe, e tem outras mais, investigantes vão achar muita coisa, porque a gente tem muitos recursos aí na astrologia tradicional, tá? Agora, no sentido dos benefícios da viagem, se a viagem pode ser boa ou não muito boa. Bom, nesse caso, havendo a promessa da viagem, observe se o Sol, a Lua e o regente do ascendente, eles estão posicionados em signos opostos à sua regência. Por exemplo, o Sol em Aquário, ele está oposto à regência dele, que é Leão, né? A Lua em Capricórnio, oposta à regência dela, que é do signo de Câncer. E aí o ascendente vai variar, tá? Ele diz assim que quando esses três pontos estão em signos opostos às suas regências, a viagem pode não ser muito produtiva para o nativo, ela pode ter um perfil meio de fugir, sabe? Quando a pessoa está numa fase difícil no país natal dela, na terra natal, e daí ela
vai para um outro país para fugir das dificuldades, por exemplo. Ele diz nesse sentido. Agora, como são 3 pontos para se observar, é provável que você tenha um oposto e os outros 2 não. Então, assim, gente, graduando, se os 3 estiverem opostos, a tendência à viagem ser difícil é mais elevada. Se tiver 2, vai diminuindo, se tiver um, muito menos. E se não tiver nenhum, muito bom, né? Porque a viagem pode ser muito boa. Sempre assim, os luminares e o regente do ascendente em relação a Vênus e Júpiter, que são os benéficos. Isso pode ser um ponto favorável também para que a viagem aconteça. E o contrário, com os maléficos, pode ser um indício de algumas dificuldades. Mas principalmente com os maléficos, se forem quadraturas e oposições, ou conjunções muito próximas, assim, quase no mesmo grau, tá? Se for trígono, sextil, não, tá, gente? Os maléficos, eles só carregam temas mais difíceis, mas eles não estão sempre em todas as cartas a ponto de gerar muitos problemas. Às vezes eles estão muito bem colocados, né? Às vezes os aspectos com os maléficos são de trígono, por exemplo. Às vezes tem recepção mútua com o maléfico e ele fica muito bom, né? Então só se tiver em quadratura ou oposição que os maléficos vão gerar grandes desafios, tá bom, gente? Bom, aqui mais um nível, né, do tema viagem, ok? Se você gostou, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos aí nas suas redes, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook e outras mais. Compartilha aí também para me ajudar a divulgar o canal, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima, então. Até mais.